Fala, camarada! Nossa aula agora é sobre velocidade média, continuando os temas da cinemática, tá bom? Bem, primeiro vamos entender o que é velocidade, tá certo? Bom, muita gente tem as expressões memorizadas, mas eu acredito que você deve entender o que significam as grandezas. A velocidade é uma grandeza que mede a rapidez com que um móvel varia suas posições. Como assim? Vamos imaginar uma pessoa caminhando. Quando você está caminhando, cada passo que você dá faz com que você ocupe uma posição diferente, como suas pegadas na areia. Cada passo que a pessoa dá faz com que ela ocupe posições diferentes. A rapidez com que você dá essas passadas vai determinar a rapidez com que as suas posições mudam, e isso é medido através da velocidade. Quanto maior for a velocidade da pessoa, mais rápido ela vai dar as passadas dela, mais rápido as posições dela vão mudar no espaço. Então esse é o conceito de velocidade. Matematicamente, vamos começar a medir velocidade a partir da velocidade média. A velocidade média é a razão entre o deslocamento escalar e a variação do tempo. Vamos tentar entender como isso funciona. Observe esse automóvel que está nessa posição. Nesse instante, ele está ocupando esse espaço, ou seja, num instante inicial, ele está ocupando uma posição inicial. Uma grandeza inicial é representada por esse zerinho ao lado da sua incógnita. Então, T0 é o instante inicial e S0 é a posição inicial. Bom, esse automóvel vai sair dessa posição, vai se deslocar e num determinado instante T, ele vai ocupar uma nova posição S. Aqui eu tenho meu instante final e minha posição final. Entenda uma coisa, esse instante e essa posição são iniciais para o meu estudo. Nesse intervalo que eu estou estudando, essas são minhas grandezas iniciais e essas aqui são minhas grandezas finais. Isso não quer dizer que o movimento está restrito a esse intervalo. Pode ter acontecido alguma coisa antes? Pode. Pode acontecer alguma coisa depois? Também pode. Mas nós vamos nos deter a esse intervalo, tá bom? Bom, nesse intervalo eu posso medir a variação do espaço e a variação do tempo. Já falei para vocês que esse delta é uma variação, é uma letra grega que significa variação. Então, ΔS é a variação das posições, posição final menos posição inicial. E ΔT é a variação dos instantes ou do tempo, instante final menos instante inicial. A razão entre essas duas grandezas, a razão entre a variação do espaço e a variação do tempo é o que determina a minha velocidade média. Beleza, camarada? Quando a gente conhece uma grandeza nova, a gente deve entender as suas unidades. A partir da expressão da velocidade, você pode determinar as suas unidades. A razão entre uma unidade de comprimento e uma unidade de tempo é uma unidade de velocidade média. Aí você pode se perguntar, qualquer unidade? Sim. Qualquer unidade de comprimento dividido por qualquer unidade de tempo é uma unidade de velocidade. Por exemplo, uma tartaruga ela se desloca a uma velocidade média de 17 km por dia. Ou seja, se ela caminhasse durante um dia ininterrupto, ela ia percorrer 17 km. Quilômetro é a unidade de comprimento, dia é a unidade de tempo. Nós temos aí a velocidade da tartaruga. As principais velocidades que nós temos são o quilômetro por hora e o metro por segundo. Não são as únicas unidades de velocidade que nós temos, mas são as mais comuns, tá certo? Bom, se eu quiser transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu devo dividir o valor que eu tenho por 3,6. Se eu quiser o inverso, transformar uma unidade de metros por segundo para quilômetro por hora, eu devo multiplicar por 3,6. E outra coisa muito importante que você deve lembrar é que o metro por segundo é a unidade de velocidade no Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Vamos a um probleminha? Um motorista de uma transportadora recebeu seu caminhão e sua respectiva carga no quilômetro 336 de uma rodovia às 13 horas. Entregou a carga no quilômetro 120 da mesma rodovia às 16 horas. Qual foi a velocidade média desenvolvida pelo caminhão em unidades do SI, ou seja, Sistema Internacional de Unidades? Bem, o que nós temos aqui? Primeiramente, a posição inicial desse móvel, 336 km. E a posição final desse móvel,
120 km. Ele também deu os instantes. Instante inicial desse movimento, 13 horas. E o instante final, 16 horas. A partir da posição inicial e final e dos instantes inicial e final, eu posso calcular a velocidade média que ele está pedindo. Antes, vamos medir a variação do espaço. ΔS é a variação, é a diferença entre a posição final e a inicial. Posição final 120 menos a posição inicial 336, a variação do espaço ΔS menos 216 km. Vamos medir agora a variação do tempo. Instante final menos o instante inicial. Instante final 16 menos inicial 13. 3 horas de ΔT. Sabendo que a velocidade média é a razão entre essas duas grandezas, ΔS menos 216, ΔT 3 horas, 216 dividido por 3 dá 72. Então a velocidade média dele é de menos 72 km por hora. Primeiro vamos analisar o seguinte: por que é esse menos? Esse menos é porque ele sai de uma posição maior para uma posição menor. Então ele está voltando na trajetória. Seu deslocamento é retrógrado, é para trás. Outra coisa, eu ainda não terminei o problema. Ele pediu a velocidade no Sistema Internacional de Unidades. E o quilômetro por hora não é o Sistema Internacional para velocidade. Para transformar km por hora para metros por segundo, eu divido esse valor por 3,6. Se você parar um pouquinho e fizer essa continha, vai dar 20 metros por segundo. Então a velocidade desse móvel, desse caminhão, em unidades do Sistema Internacional, é de menos 20 metros por segundo. Beleza? Vamos ver outro problema. Um avião faz o percurso entre dois países em 2 horas. Sabendo que a distância percorrida é de 2.500 km, determine a velocidade média do avião e se o avião é supersônico, ou seja, se sua velocidade supera 340 metros por segundo, que é a velocidade do som no ar. Vamos à primeira parte. Primeiro eu quero a velocidade média do avião. O que eu tenho? Eu tenho a distância por ele percorrida, 2.500 km. Eu tenho o tempo por ele gasto, 2 horas. Eu sei que a velocidade média é a razão entre essas duas grandezas. 2.500 dividido por 2 dá 1.250 km por hora. Matou a letra A, matou a letra A. Essa é a velocidade média do avião, porque ele não exigiu unidade nenhuma. Porém, na letra B, para saber se o avião é supersônico, eu devo descobrir se a velocidade dele supera ou não 340 metros por segundo. Olha aqui, ó, metros por segundo. Para saber se 1.250 é maior ou menor, para saber se 1.250 km por hora é maior ou não que 340 metros por segundo, eu tenho que mantê-las na mesma unidade. Então, 1.250 km por hora dividido por 3,6, 347,2 metros por segundo. Como 347,2 metros por segundo é maior que 340 metros por segundo, o avião é sim supersônico, porque supera a velocidade, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer dúvida, pode nos procurar por nosso e-mail, pode nos procurar pelo Facebook. Não esqueça de dar uma curtida lá nos canais da gente. Nosso conselho é que você participe do nosso Moodle msfisica.info. Se quiser participar, manda um e-mail para a gente, tá bom? Aquele abraço.